boa noite, seja bem-vinda à SDA, Semana do Avivamento. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Tenho certeza que vai ser uma noite muito especial, conectados com Deus. E claro, se você está aí, vai ser abençoado, por que não abençoar alguém? Então encaminhe o link do canal da SDA para os seus amigos, para a sua família e convide todo mundo para participar desse momento muito especial. O que é a Semana do Avivamento? Onde tudo isso começou? A Semana do Avivamento começou em 2012, lá em Curitiba, quando um grupo de pastores foi para um evento e naquele evento eles foram impactados com a palavra sobre unidade. E eles voltaram para Curitiba e continuaram esse mover de unidade entre as igrejas. A família foi crescendo, crescendo e como vocês viram naquele vídeo, no último Semana do Avivamento em Curitiba, eles lotaram o estádio com mais de 45 mil pessoas. Foi recorde de lotação no estádio, todos declarando que Jesus é a única saída, que Jesus é a resposta. Foi a coisa mais linda. E isso não ficou só em Curitiba. Hoje está se espalhando por todo o Brasil e já são mais de 25 cidades conectadas. E chegou a nossa vez. Agora é a vez de Campo Grande, e você faz parte disso. Então se conecta com a gente, convide mais amigos para estar com a gente nessa Semana do Avivamento, porque é bênção de Deus. Vamos adorar ao Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Vamos lá, 1, 2, 3, vai! Oh, 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 oh. Vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Oh, 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 oh. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Oh, oh, oh. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda.
unidade pode fazer? A unidade pode aproximar, Dar amor, Dar esperança para todos nós. Ajudar quem precisa. Alimentar os famintos. fazer novas amizades, Orar uns pelos outros. abrir portas, resgatar a essência, perdoar o próximo, visitar os necessitados, Construir pontes. Ensinar uns aos outros. aperfeiçoar quem somos, mudar o futuro de alguém, Unir propósitos. sonhar juntos, transformar uma cidade e até mesmo lotar um estádio. Aleluia! Como isso anima o nosso coração, não é? Eu não sei como você está aí, mas eu fico muito animada pensando em tudo que Deus pode fazer em nós e através de nós. E como você pode participar desse desafio? Nós queremos sim que você se una a nós. Então, aqui no aplicativo da SDA, você vai encontrar ali na parte decisões 4 maneiras de se envolver na Semana do Avivamento, se envolver com a sua igreja, onde você está. Olha só, você vai ter vida devocional. E aqui na vida devocional, nós queremos te desafiar a ler a Bíblia em 1 ano, tirando 30 minutos por dia para ouvir da Palavra de Deus, aprender da Palavra de Deus e ser dirigido pela Palavra de Deus. Olha que bênção. Se você sente no seu coração, vai lá. Coloca lá, entra nesse desafio, vamos ler a Bíblia em 1 ano. Nós também temos ali, missões. Isso é para você que fala, olha, meu coração está queimando por Jesus, em anunciar a Jesus. E eu quero fazer isso não só em Campo Grande, mas eu estou disposto a também ir. Se você quer saber como você vai, como se preparar para ir, nós queremos te ajudar. Então entre aqui, clique em missões, deixe os seus dados e nós vamos entrar em contato com você. Mas se você está dizendo, olha, eu estou aí, estou envolvido, mas não estou comprometido. Eu preciso me comprometer com essa obra, eu preciso me comprometer com Cristo. Você entra ali em liderança e você vai fazer o seu questionário, deixar o seu contato e nós vamos entrar em contato com você. Nós temos orado para que Deus levante líderes, muitos líderes, para fazer parte dessa obra. E também temos aqui ações sociais. Olha que bênção. Se você tem aquela pegada, aquele jeito de falar, olha, eu quero servir na minha sociedade, eu quero ajudar a minha cidade. Você vai entrar aqui, vai deixar os seus dados e com certeza nós vamos entrar em contato para fazer Campo Grande ser transformado através de Jesus. Mas isso nós podemos fazer com muito barulho, juntando todo mundo, mas não, Deus quer usar cada um de nós, Deus quer usar você, por isso a sua participação é muito importante. E eu vou chamar, já que a gente está falando de unidade das igrejas, eu vou chamar o pastor Renato aqui. Pastor Renato é pastor de jovens da igreja Morada aqui, tem um ministério lindo, a gente está em unidade, muito bom receber você aqui, pastor Renato. E o pastor Renato vai estar nos conduzindo num momento de oração e intercessão pela nossa cidade. Amém, amém. Que alegria estarmos juntos nessa noite, querido. E eu creio que essa noite vai ser uma noite que vai marcar a nossa cidade, marcar a nossa geração. E eu quero convidar você para que nesse momento nós possamos orar pela nossa cidade, orar por esse momento que nós estamos passando, essa pandemia, e também pelos profissionais, pelas empresas da nossa capital. Então você aí da sua casa, eu quero que você nesse momento possa estender as suas mãos. E nesse momento nós vamos declarar algumas verdades do reino sobre a nossa cidade. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, reunidos como teus filhos. E nós queremos, Pai, nesse momento, declarar, Deus, a unidade sobre a igreja de Campo Grande. Sim, Deus, nós não estamos reunidos aqui em nome de uma placa de igreja, nós não estamos aqui, Deus, reunidos em nome de um pastor ou de uma denominação, mas nós estamos aqui, Deus, reunidos no nome de Jesus. E é nesse nome, Pai, que nós podemos ser um. O teu sangue derramado ali naquela cruz nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus.
irmãos, filhos de um só Pai, que é o nosso Pai Celestial. E nós queremos declarar, Jesus, a unidade da Tua igreja sobre a nossa cidade. Nós queremos declarar, Deus, a unidade dos pastores, a unidade dos membros, todos caminhando, Deus, em um único só propósito, em um único só objetivo, que é estabelecer o Teu reino, Deus, na nossa cidade e levar o Teu nome. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos declarar, Deus, a Tua igreja avançando, Deus. A Tua palavra diz que as portas do inferno, elas não prevaleceriam contra a igreja, e é essa igreja que nós estamos falando, o teu corpo reunido através do sangue de Jesus. Nós queremos também, Pai, nesse momento aproveitar essa ocasião para orarmos a respeito dessa pandemia. Nós queremos declarar, Deus, o retrocesso desse mal. Nós queremos declarar, Deus, os números diminuindo, a curva, Deus, baixando. Queremos declarar, Deus, sobre as pessoas que estão hospitalizadas, uma cura sobrenatural sobre elas. Sim, Deus, nós cremos que Tu és o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que traz restauração, e nós queremos declarar, Deus, as nossas autoridades sendo surpreendidas, Deus, como Campo Grande, vendo uma evolução, Deus, dessa pandemia, essa pandemia regredindo, os números de casos graves regredindo, as internações regredindo, e a nossa cidade, ó Pai, provando da cura dos céus. Nós queremos também, Deus, nesse momento orar pelos empresários da nossa cidade, pelas empresas, pelos profissionais liberais, Deus, que estão atravessando esse momento complicado. Nós queremos declarar também, Deus, as realidades do céu sobre isso. Queremos declarar, Deus, uma recuperação sobrenatural sobre as nossas empresas, sobre os nossos empresários. Queremos declarar, ó Pai, ideias dos céus vindo sobre os teus filhos, estratégias celestiais para enfrentarem esse momento difícil, e nós queremos declarar a nossa economia se recuperando de maneira sobrenatural e o teu nome sendo engrandecido na nossa cidade. É por isso que nós oramos, Pai, em teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Fique em casa. Esta frase que viralizou no Brasil não faz sentido para milhares de órfãos que sonham ter uma casa para ficar. Eles estão agora em uma instituição, aguardando alguém que queira dar a eles um lar. A igreja é a resposta ao clamor destas crianças e adolescentes. Se em cada igreja brasileira 2 famílias decidirem adotar, teremos um Brasil sem órfãos. A Juventude GKPN está mergulhando de cabeça nesta causa, a adoção. Você pode fazer a diferença. Envolva-se. Cuidar do órfão é ser cristão de verdade. Home, porque toda criança tem direito a uma família. Amém, querido. Você viu esse vídeo aí da importância da igreja se posicionar em relação aos órfãos. Para você ter uma ideia, existem muitas crianças, aproximadamente 9.000 crianças, precisando serem adotadas na nossa nação. E você pode contribuir com isso. Nós temos aí no seu aplicativo da SDA uma barra específica para ofertas, onde você pode entrar e ofertar especificamente para os órfãos, para uma campanha de conscientização, para que a igreja possa se conscientizar para adotar essas crianças e adolescentes que estão precisando de um lar. E para vocês terem uma noção, como nós dissemos, no Brasil hoje existem aproximadamente 9.125 crianças que estão sem um lar, sem uma casa, né, sem uma proteção de pai e mãe. E nós temos praticamente 46.000 pessoas que estão habilitadas para a adoção. Ou seja, se todas as famílias que querem adotassem as crianças que estão disponíveis para adoção, faltariam crianças para serem adotadas na nossa nação. Mas o que acontece? Acontece que os números não fecham, porque as famílias que querem adotar, elas querem um perfil específico de criança. Elas querem crianças de 0 a 1 ano, e que essas crianças não tenham nenhuma deficiência física ou intelectual, ou também que não tenham irmãos. Então é um público muito específico, e crianças nesse perfil nós só temos no Brasil hoje mais ou menos 0,5% dessas 9.000 crianças. Então por isso essa conta não fecha. Existem muitas pessoas querendo adotar, mas essas pessoas querem um perfil específico. E quando nós refletimos também para os adolescentes, né? Os adolescentes de 14 e 15 anos, quanto meninos e meninas, eles são aproximadamente 7% desse número de 9.000 pessoas. E acontece que só existem 0,22% de pessoas interessadas em adotar adolescentes. Então nós temos uma grande dificuldade no Brasil hoje em relação à adoção.
E eu creio, meu irmão, que Deus chamou a sua igreja para nós sermos agentes de transformação social. E Deus quer levantar famílias para adotarem essas crianças, para estenderem as suas mãos para os órfãos, para as viúvas e para os necessitados. Então, meu querido, eu creio que Deus quer levantar a sua igreja para ser uma resposta de oração, uma resposta prática de oração. E nesse momento, eu queria convidar você para juntos nós orarmos a respeito da adoção no Brasil, porque nós cremos que a igreja brasileira se levantará para mudar essas estatísticas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos deparamos nesse momento, Pai, com dados que nos deixam muitas vezes até incrédulos, de ver tantas pessoas precisando de adoção e famílias que poderiam adotar não adotando, porque essas crianças não preenchem os seus requisitos. Mas nós queremos declarar, Deus, em nome de Jesus, que a tua igreja se levantará. Nós declaramos, Deus, uma conscientização dos teus filhos, das igrejas, dos teus filhos, ó Pai, se conscientizando e se transformando, Pai, numa resposta para a nossa sociedade, numa resposta para a nossa geração. Sim, Deus, nós cremos que a igreja se levantará para tocar o órfão, para estender o seu braço de paternidade, o seu braço de amor, para ser uma extensão, Deus, do teu amor e do teu cuidado para essas crianças. Nós declaramos, Deus, nos próximos anos, essas estatísticas regredindo. Nós declaramos, Deus, em nome de Jesus, crianças sendo alcançadas, crianças, Deus, sendo abraçadas por famílias e crianças, Deus, recebendo do teu abraço e do teu amor através dos braços da tua igreja. Nós declaramos um avanço, Deus, da igreja sobre essa área social, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar. Ao fim mais alto o meu louvor fugirá. Cinzas até se
exaltamos nessa noite, profetizamos, Senhor, a Tua grandeza, o Teu poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vem, os reis irão se prostrar, as algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Todos os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todos os joelhos se dobrarão. Os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todos os joelhos se dobrarão. Senhor, nós declaramos que todo joelho irá se dobrar diante de Ti. Quem pode impedir o eterno? 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 Pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todos os joelhos se dobrarão. Aleluia! Glória a Deus. Gostaria de chamar aqui o pastor Yuri, estará ministrando a palavra nessa noite. Aleluia! Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém? Meu nome é Yuri Breder e eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você.
Em primeiro lugar, louvar o Senhor pelo privilégio que nós temos de adorar e cultuar o Senhor juntos. O Brasil todo conectado em unidade, clamando por avivamento. Que grande privilégio, que grande mover de Deus nós estamos vivendo nesses dias na nossa nação. Eu tenho uma grande felicidade de poder dizer que na nossa geração nós temos clamado por unidade e avivamento. Isso não foi só uma preocupação dos cristãos do passado, mas nessa geração, o Senhor Jesus tem encontrado uma igreja que zela por aqueles valores que são os valores da palavra, unidade e avivamento. E o avivamento nada mais é do que a resposta de Deus ao clamor da sua igreja. Avivamento não é uma produção humana. Nós não podemos produzir um movimento que a gente chama de avivamento, e nós nem precisamos, porque o avivamento é uma promessa do próprio Deus para a sua igreja. O Senhor Jesus diz na sua palavra, a palavra de Deus diz para nós, que nos últimos dias o Senhor enviaria uma segunda chuva, e os lagares transbordariam de vinho, e as eiras transbordariam de trigo, o que quer dizer para nós que haveria um grande movimento de salvação, e um grande derramamento do Espírito Santo. E nós oramos para que os nossos olhos possam ver essa realidade se cumprindo no Brasil. Amém? Nós temos orado e a oração principal da igreja é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós oramos e esperamos por aquele dia onde a igreja se unirá com o Cordeiro. Mas até o dia do arrebatamento, nós viveremos em avivamento em nome de Jesus. Esse é o nosso compromisso. E o avivamento, ele não é só uma promessa, mas ele é também uma realidade que nós podemos viver nos nossos dias. Quando nós falamos de promessa, nós olhamos sempre para frente, como se fosse uma promessa para outras pessoas, mas isso é uma promessa para nós. Assim como era o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma promessa para todo aquele que crê em Jesus, mas ele já é uma realidade experimentada pela igreja. E o avivamento também é assim. Infelizmente nós estamos vivendo um momento social, um momento no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, que nós precisamos orar e buscar a face do Senhor, porque de fato não é um momento fácil. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o povo de Deus, por muitas vezes atravessou momentos difíceis. E quando nós olhamos tanto para o Antigo e para o Novo Testamento, nós percebemos essa realidade, que quando a igreja, eu não estou dizendo o mundo, mas a igreja deixa de colocar Deus no centro de todas as coisas, há uma possibilidade de desvio e de esfriamento. A palavra de Deus nos alerta sobre isso. Nós vemos isso não só no Antigo Testamento, mas vemos também no Novo. Como, por exemplo, aconteceu com a igreja de Éfeso, que foi plantada pelo apóstolo Paulo, que teve líderes tão importantes como o próprio apóstolo João, mas em pouco tempo, depois da era dos apóstolos, a igreja de Éfeso experimentou um esfriamento, tanto que Jesus lá em Apocalipse chama a atenção de Éfeso, porque eles haviam perdido o seu primeiro amor. Então, mesmo na era apostólica, nós percebemos que quando a igreja perde este olhar cativo ao trono de Jesus, infelizmente, há uma grande possibilidade de esfriamento e de essa aridez espiritual. E é por isso que nós oramos, porque quando nós olhamos para o nosso Brasil, nós percebemos que existe uma promessa de Deus se cumprindo, mas em muitos lugares as pessoas estão vivendo nessa situação de aridez, nessa situação de esfriamento. Uma das grandes histórias do Antigo Testamento, onde nós vamos olhar rapidamente nessa noite, está em Êxodo capítulo 32. E para eu tentar explicar para você rapidamente o que aconteceu aqui, eu quero resumir um pouquinho da história. O povo de Deus ainda, nós não estamos falando da era da igreja, estamos falando do povo que havia sido tirado do Egito. Eles ainda não eram o povo de Israel, porque não havia ainda a nação de Israel, mas era o povo de Deus. E o povo de Deus havia sido tirado do Egito e estava no processo de então ser conduzido a uma nova terra, uma terra que emana leite e mel. E você pode perceber, quando você olha o livro de Êxodo, que grandes manifestações do poder de Deus este povo pôde assistir. Eles viram o mar se abrir, eles viram a coluna de fogo se manifestar, e essa coluna de fogo os guiava. Eles foram supridos durante o deserto com
maná, um pão que caía do céu. Que grandes coisas, que coisas maravilhosas esse povo enxergou. Mas bastou 40 dias. 40 dias em que os olhos do povo não se focaram mais no Senhor, para que eles então caíssem no pecado da idolatria. 40 dias, quando nós perdemos o nosso centro, que o centro é Jesus, o nosso centro é o Senhor, muitas vezes a queda pode ser rápida. Por isso que nós precisamos orar pelo nosso Brasil, para que os nossos olhos estejam cativos em Jesus, cativos na palavra. E aí então, este povo, depois de 40 dias que Moisés não estava ali perto deles, Moisés havia subido um monte para se encontrar com Deus, aquele povo faz para si um ídolo, um bezerro, um animal de ouro, dizendo: este é o nosso Deus. E aí então, nesse momento de idolatria, nesse momento de aridez, nesse momento de esfriamento espiritual, Deus chama a atenção de Moisés e Deus fala com Moisés, lá em Êxodo, capítulo 32, no versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram do Egito. Quando essa situação se instalou, se fez necessária uma intervenção divina. E essa situação que começou com idolatria, depois se tornou uma grande história de avivamento, de renovação de aliança para com Deus. E essa é a nossa fé sobre o Brasil. Não existe esfriamento que possa parar o mover do Espírito Santo. Não existe aridez que possa nos desconectar do Senhor. E quando então o Senhor derrama um avivamento, existem algumas coisas que se tornam importantes para nós. E neste capítulo, no capítulo 32 e capítulo 33 de Êxodo, nós vemos 3 coisas que se tornam importantes quando o avivamento vem. A primeira coisa que se torna importante é a glória de Deus. Quando o avivamento vem, nós nos importamos com a glória de Deus. No versículo 11 ao versículo 13, Moisés fala com Deus e ele faz um pedido, cujo o objetivo é dizer: Deus, nós nos importamos com a sua glória. Olha só, Deus havia dito para Moisés: eu agora vou abandonar esse povo, eu não tenho mais nada a ver com esse povo. E aí então Moisés diz, Moisés porém suplicou ao Senhor o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque os egípcios, o que diriam eles? Foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Nós vemos que Moisés não estava neste momento da história preocupado com outra coisa, senão com a fama e com a glória do próprio Deus. Quando o avivamento vem, nós nos importamos com a glória de Deus. Algumas coisas, como o testemunho de Deus entre as nações, se tornam importantes. Quantas vezes nós temos orado e pedido tantas coisas, e a preocupação com a glória de Deus não tem sido central nas orações da própria igreja. Senhor, o que dirá o mundo? Se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se perder, o que dirão sobre o Senhor? Oh Deus, lembra das tuas promessas, lembra da tua salvação. Senhor, preserva a tua própria glória, preserva o teu nome elevado entre as nações, faz um grande avivamento entre nós, não para que as pessoas olhem para nós, mas que elas olhem para o Senhor, e elas se lembrem do Senhor. Não para que elas conheçam a nossa capacidade, mas elas conheçam o teu poder.
Quando o avivamento vem, a igreja começa a mudar suas orações, ela começa a se preocupar com a glória de Deus e começa a dizer: Senhor, manifesta a tua glória, manifesta a tua misericórdia, que as pessoas te conheçam, que o teu nome seja grande entre as nações, que a tua salvação seja proclamada, e em nome de Jesus, que nesses dias essa seja a nossa oração. Nós não estamos orando simplesmente para que a igreja seja colocada em posições de influência, ou que nós, de alguma maneira, apareçamos aos olhos das pessoas. Estamos orando para que a glória de Deus seja manifestada entre as nações. E quando o avivamento vem, nós nos importamos com a glória de Deus. Mas não é só com a glória de Deus. Quando o avivamento vem, nós nos preocupamos, nós nos importamos com a santidade de Deus. A santidade de Deus. No capítulo 32, no versículo 19, nós lemos assim: quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Quando o avivamento vem, há santificação, existe horror pelo pecado, existe um apreço pela santidade de Deus e um desprezo por aquilo que o desagrada. Logo em seguida, o texto diz: ele pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. Quando o avivamento vem, há indignação com a idolatria e existe acerto de contas. Logo em seguida, Moisés chama Arão e fala assim: nós precisamos nos arrepender, as pessoas precisam se arrepender. E existe um grande acerto de contas que o texto bíblico traz para nós. Após isso, Deus envia um juízo sobre o pecado. Deus envia uma praga que ceifou muitas pessoas por causa do pecado. Deus estava fazendo através disso um grande livramento. Porque a idolatria é um mal muito maior. O pecado é um mal muito maior do que o mal que nós podemos experimentar em vida. Porque a idolatria e o pecado nos destinam, ou podem destinar o ser humano a uma eternidade sem Deus. Então Deus intervém nessa situação. Mas antes de Deus intervir, Moisés e Arão dizem: nós precisamos fazer alguma coisa. Quando o avivamento vem, há acerto de contas. Nós começamos a nos preocupar com o nosso próprio pecado. Com o pecado que há muitas vezes dentro da igreja, entre o povo de Deus. A igreja é uma comunidade de pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, mas muitas vezes dentro dessas comunidades existem pessoas que ainda não experimentaram o novo nascimento. E muitas vezes a igreja está mais preocupada em apontar o pecado de quem está lá fora, de quem nem se encontrou com Jesus, e faz vista grossa para o que está acontecendo dentro dos seus arraiais. Quando o avivamento vem, nós trocamos as piadas que fazemos. Quando o avivamento vem, nós trocamos os programas que assistimos. Quando o avivamento vem, nós falamos diferente sobre as pessoas. Quando o avivamento vem, nós temos horror ao pecado. Quando o avivamento vem, nós fazemos um acerto de contas. Quando o avivamento vem, a obediência é o que nós vemos no versículo 29. Moisés diz: todos os levitas venham aqui, vamos nos consagrar. E é isso que eles fazem, existe obediência. Então, nós percebemos nesse texto que existe uma importância da glória de Deus no avivamento. E existe a importância da santidade. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a terceira preocupação que nós vemos, não é só a preocupação com a glória de Deus e com a santidade de Deus, mas há uma preocupação com o povo de Deus, há uma preocupação com as pessoas. No capítulo 32, no versículo 31, nós vemos que Moisés começa a argumentar com o Senhor. E ele diz, lá no versículo 31, assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu esse povo. A primeira vez que Deus havia dito para Moisés: olha, você vai descer lá porque o povo está em pecado. Ele até tentou argumentar com Deus. Ele tentou dizer: Deus, mas pensa na tua glória, não destrói o povo. Mas agora, depois de ver aquela situação, ele volta para diante de Deus e ele para de argumentar. Ele diz: Deus, é verdade, nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia. É verdade.
É verdade, Senhor, o povo pecou contra o Senhor. É verdade, eles fizeram um ídolo. É verdade, eles se esqueceram do Senhor. Mas no versículo 31 ele diz, no versículo 32, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca o meu nome do teu livro que escreveste. Moisés teve uma preocupação com a glória de Deus. Ele teve uma preocupação com a santidade de Deus. Mas ele teve uma preocupação com o povo, com as pessoas. E ele entrou numa petição diante de Deus, dizendo, Senhor, lembra dessas pessoas. Pai, perdoa. Se preciso for, risca o meu próprio nome. Risca o meu nome do teu livro, mas salva as pessoas. Quando há avivamento, nós choramos pelos perdidos. Quando o avivamento vem, nós nos importamos com as pessoas e nos sacrificamos por elas. Assim como esse sentimento veio no coração de Moisés, vem um sentimento no nosso coração. Eu vou sacrificar o meu tempo livre, eu vou sacrificar porque eu vou evangelizar, eu vou cuidar do novo convertido, eu vou me dedicar. Muitas vezes eu vou abrir mão do tempo que eu poderia dedicar a outras coisas, mas agora eu vou dedicar a vidas. Eu vou dedicar ao discipulado, eu vou dedicar ao evangelismo. Outras coisas eu poderia ter outros projetos, outros planos, mas agora o povo de Deus importa para mim. Agora as pessoas importam para mim. E quando nós olhamos então para esse texto, nós vemos essas três preocupações. Uma preocupação com a glória de Deus. Uma preocupação com a santidade. E uma preocupação com as pessoas. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo varra o nosso Brasil com essas três preocupações. E que essas coisas importem para nós, a glória de Deus, a santidade e as pessoas, mais do que qualquer outra coisa. Se nós tivéssemos apenas essa história, já seria maravilhoso. Mas, quando nós olhamos para o final da história, para o final da revelação, nós encontramos Jesus. E Jesus é o Moisés perfeito. É Ele quem realmente revela a glória de Deus. É Ele quem realmente torna a santidade possível. E é Ele que reconecta as pessoas ao Pai. Jesus é o centro de todas as coisas. E nós estamos orando, não da perspectiva do Antigo Testamento, mas da perspectiva da Nova Aliança. De Jesus, que realmente pode tornar o avivamento possível, que prometeu e que cumpre as suas promessas. Nesses dias, você tem ouvido muitas palavras, você tem sido impactado pelo louvor, por esse movimento de unidade. E talvez, aí na sua casa, você esteja sentindo o Senhor tocar o seu coração. Você esteja dizendo, puxa vida, é verdade, eu me sinto precisando de um avivamento. O avivamento, ele é coletivo, mas ele começa no individual. E talvez você esteja dizendo, puxa, eu tenho me sentido distante de Deus, um pouco afastado, eu não sei, parece que eu estou frio, parece que eu preciso desse toque. A glória de Deus não está sendo tão importante para mim. Eu tenho vivido uma vida de pecado, eu não estou preocupado com a santidade de Deus, eu não tenho me importado com as pessoas. Mas eu quero dizer uma palavra sobre você. O avivamento de Deus vem sobre você porque Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Amém? E talvez você nunca tenha feito essa oração de entrega da sua vida a Jesus. E eu quero te convidar a fazer isso, a entregar a sua vida para Jesus. Ele é a água da vida. Ele é o pão da vida. Ele é a resposta para os seus dilemas. Ele é a esperança que você procura. Ele é a alegria que pode te satisfazer. Amém? Se você quer entregar a sua vida para Jesus, então eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos. Aí onde você está, na sua casa, talvez sozinho, faça isso. Feche seus olhos e diga, Senhor Jesus, nessa noite, eu quero ser avivado pelo Senhor. Eu quero receber a tua vida. Eu entrego o meu coração ao Senhor Jesus. E eu faço isso, crendo, pela fé, que o Senhor já me amou, já me libertou, já me perdoou, e eu recebo a tua salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração comigo, eu quero te convidar. Nós já falamos do aplicativo da Semana de Avivamento, você já baixou aí no seu telefone, e aqui no seu aplicativo tem uma parte
na aba aqui de baixo, onde você pode clicar em decisões. E há um quadrinho aqui, escrito salvação. Se você entregou a sua vida a Jesus, ou de alguma forma você se sentiu tocado pelo Espírito Santo e quer ser acompanhado, nós vamos ter o prazer de entrar em contato com você, ligar para você, orar por você, porque nesse avivamento que Deus tem derramado sobre nós, nós nos preocupamos com as pessoas, amém? Nós nos preocupamos, nos importamos com a sua vida e estamos à sua disposição para entrar em contato com você. Então, clica aqui no botãozinho salvação, deixa os seus dados e nós vamos entrar em contato com você. Amém. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Louvado seja o teu nome. Que esse avivamento que nós tanto temos orado e clamado se torne uma realidade cada vez mais tangível e palpável entre nós. Que a tua igreja se importe com a tua glória, se importe com a tua santidade e se importe com o teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora? Que bênção, que palavra abençoada. Tenho certeza que você foi muito abençoado. Gente, que gostoso ouvir que quando o avivamento vem, a glória de Deus vem sobre nós. Quando o avivamento chega, a santidade de Deus é a direção da nossa vida. E quando o avivamento vem, nós temos amor pelas pessoas. É isso que nós queremos viver, é isso que nós queremos que você viva nesse tempo de santidade e volta para Deus. Olha só, em João 17 diz: e peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, está unido comigo, eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Coisa linda! Nós estamos chegando ao final da SDA, agradecidos a Deus por tudo que Ele veio enchendo o nosso coração, nos levantando para continuar. A SDA acaba aqui, mas essa transformação continua na sua vida, na minha vida. Isso é bênção de Deus. Então nós queremos mais uma vez te agradecer, porque você está aqui conosco. Agradecer também a todas as igrejas, a igreja evangélica, que ontem o pastor Aldo esteve aqui conosco, pastor John da igreja Shalom e o pastor Renato aqui da igreja Morada. Isso é só o começo. Deus vai unir muitas pessoas e nós vamos viver grandes coisas que Deus tem preparado para nós, amém? E se você está aí, foi tocado por essa palavra maravilhosa, quer fazer parte desse movimento, não deixa de deixar os seus dados ali que nós vamos entrar em contato com você. Até mais, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa.